trabalho de hoje, a nossa conversa de hoje, com muito carinho, que eu vou trazer um pouquinho do conhecimento que eu estudei para trazer para vocês, está no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, está também no livro Exilados de Capela é uma trilogia, são mais 2 livros maravilhosos, do Edgar Armond, e o Caminho da Luz é do Emmanuel, do Chico Xavier. E também tem do livro do Paulo Pereira Franco, A Transição Planetária, que também fala desse assunto. Então, processo de transição, o que muda e qual a nossa responsabilidade? É uma conversa que nós vamos ter, mas, acima de tudo, é um convite que eu faço para nós. Eu entro junto nesse faço para nós, juntos, propagar um planeta melhor. O desenvolvimento do planeta Terra está na mão de quem? E aí eu trouxe essa imagem que tem um lado de muita aventura, de muito amor, de muita caridade, justiça e paz, e do outro lado, guerras. E se nós observarmos bem essa imagem, é o momento que estamos vivendo. Vocês podem, de acordo com essa questão de mídia que nós estamos vivendo nesse momento, acharmos que nós só estamos desse lado das guerras, da injustiça, do terror, da tristeza. Mas não se enganem, meus irmãos. Tem aquele outro lado ali de amor, caridade, justiça. Tem os amigos espíritas que dizem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e parece ser uma coisa muito clara, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas o que é ver e o que é ouvir nesse momento que estamos passando? É procurar ver as coisas belas, é procurar ouvir as coisas melhores. Mas o fulano tem erros, o fulano faz coisas erradas. Quem nós não erramos? Estamos encarnados aqui porque estamos errando, que temos equívocos, que temos a chaga do egoísmo, que temos a chaga da falta de caridade, do orgulho. Essa é a grande chaga da população. Então, estamos aqui para nos desenvolver. Mas não percam essa esperança. Jamais percam a certeza que Jesus está no comando. Jesus é o diretor, é o governador do nosso planeta Terra. Há milhões e milhões de anos, quando deu o tal do Big Bang, o planeta se explodiu e a Terra se formou, antes disso, Jesus já estava no comando do planeta Terra. E pode parecer agora que essa transição é uma questão que tem guerras, que tem grandes injustiças, que tem o terror, que tem o pânico, e cada vez mais as redes sociais nos mostram coisas sombrias, grandes atrocidades, mas creiam que Jesus está no comando. E a partir do momento que nós sabemos e temos a plena convicção que Jesus está no comando, as coisas tomam um outro patamar. O ar fica mais leve, porque Ele está no comando. E tudo que acontece, acontece com o planejamento espiritual, com a organização dos nossos queridos e amados espíritos desencarnados a nos auxiliar. Então, vamos, na realidade, o que é essa evolução planetária? Ali o planeta primitivo, o planeta de novas expiações, que é o que nós estamos no momento, e para onde vamos? O planeta de regeneração. E podemos achar que esse processo de novas expiações, essa transição, é uma coisa nova. Não! Na natureza, tudo sofre processo. Se nós olharmos esses documentários dessas TV a cabos, nós vamos ver que primeiro era fogo, depois virou gelo,
depois começou as chuvas, as águas intensas, depois vieram os animais rastejantes, e vieram os dinossauros, e os dinossauros foram extintos, e vieram os homens das cavernas, e eles se foram se aprimorando, e vieram a antiguidade, os egípcios. As coisas começaram a se desenvolver. Na natureza, as leis da natureza são feitas por Deus. E se Deus é divino, Deus é sábio, Deus é perfeito, assim são as suas leis. Na natureza do planeta Terra, nada acontece por acaso ou de repente. Tudo é um processo. Porque tem uma lei, que é a lei do progresso. E essa lei diz que todos iremos progredir. Queremos ou não, como a nossa irmã disse, para irmãos ignorantes, ainda empedernidos no mal, que não querem melhorar, que não querem olhar para o bem, não querem amor e caridade. Deus, na sua imensidade de Pai bondoso, o que ele vai fazer? Ele vai convidar esses irmãos aí para outro planeta, a desenvolver suas habilidades ainda, muito brutais ainda, em outro planeta. Porque Deus é bom, Ele é um Pai. Então, diz assim, o que é a transição planetária? A Terra está mudando. De um mundo de provas e expiações, evoluímos para um planeta de regeneração. Bem, a justiça e a fraternidade prevalecerão. Provas e expiações. Eu venho à Terra para provar tudo o que eu aprendi no plano espiritual, para mostrar o quanto eu vou permanecer na estrada do bem. E vou expiar, vou colocar para fora os meus equívocos. Aparecem as dores da nossa vida, as doenças, os problemas familiares. Isso são as provas, são as expiações que nós estamos colocando para fora para nos burilarmos. Porque a dor é uma das melhores professoras. Claro que tem a professora de dor, mas ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos. Então, às vezes, a dor bate a nossa porta e bate pesado. E ela faz aos poucos nós irmos mudando o nosso patamar de pensamento, de ver a vida. Então, no mundo atual, os fenômenos naturais provocados da transição. Por que a gente sabe que a doutrina espírita nos diz que estamos em um processo de transição planetária? Guerras, terremotos, tsunamis, acidentes numerosos de grande porte, fome, isso a nível planetário. E a nível emocional? E a nível psicológico? Transtornos depressivos, as drogas e os sexos desvairados, as fugas psicológicas, redes sociais, né? Crises estarrecedores, a corrupção e o desrespeito às leis, a moral e a ética, desconsideração pelos direitos humanos dos animais e pela natureza. A gente observa isso no nosso dia a dia. Essas coisas estão acontecendo diariamente. Por quê? Porque o ser humano, o homem, precisa colocar para fora esses equívocos, essas desorganizações. É dado a nós a essa oportunidade de desorganização para organizar. Como se fosse, poderemos exemplificar, como uma casa em reforma. No processo que nós, no momento que nós decidimos fazer uma grande reforma na nossa casa, vai ter poeira, vai ter sujeira, vai ter as coisas fora do lugar, vai ter tinta, vai ter tijolos, vai ter cimento.
tudo desorganizado. É o momento que nós estamos passando. Estamos vivendo a transição planetária. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, ele diz o seguinte: as grandes transformações ocorram em fases de perturbação da órbita terrestre, perturbação, desorganização, em uma fase de fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida. Não se darão em forma de mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, aqui o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que não terá cataclisma que irá exterminar o planeta Terra. Não terá, agora, como está com essas redes sociais, devido a essas guerras na África, da bomba atômica que irá explodir, que irá matar. Não, meus irmãos. Isso não acontecerá, porque Jesus está no comando. A grande mudança, a grande transformação planetária é a questão da moral, do indivíduo começar a observar as coisas de outra forma. Porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Por isso a importância do Evangelho no lar, começar a cultuar Jesus dentro do nosso lar. Porque a partir do momento que essa harmonia do nosso lar começar a se organizar, isso vai impactar a nossa comunidade, os nossos vizinhos, e numa grande teia de ligação uns para com os outros, vai se ampliando as energias de amor, de paz, de solidariedade. Então, reencarnaste para contribuir em favor da nova era. Então, eu estou dizendo isso para nós. Nós reencarnamos agora para contribuir em favor da nova era. Por que estamos reencarnados neste momento? Por que hoje nós estamos dentro da casa espírita? Não houve uma epidemia? Não desencarnaram vários irmãos? E por que nós não desencarnamos? E por que nós, acometidos por várias doenças, estamos aqui vivos, conscientes da nossa vida? Porque nós fomos convidados para esse momento de transição. Nós somos planejados no plano espiritual, teve um planejamento de que você, meu irmão, estará na Terra, nesse momento de transição, para ver com os teus olhos, para ouvir com os teus ouvidos, para começar esse processo de maturidade interna. E aí a doutrina espírita vem como um grande recurso para nós aceitarmos e entendermos o que está acontecendo no mundo que repercute dentro. As coisas não estão desconectadas, muito antes, pelo contrário. Tudo está conectado. A natureza, os seres humanos, os irmãos desencarnados, os planetas estão conectados. Todas as energias que se fazem num ponto se propagam para todos, com uma grande teia. E nós estamos, nesse momento, vivos e vivendo essa transição, que é muito importante para quê? Para o nosso desenvolvimento. Em outras reencarnações, para nós dizermos para os nossos colegas espíritos, nós vivemos
esse momento da transição. E me foi importante para aprender a desenvolver as minhas questões morais. Então, é transição planetária ou transição pessoal? A maior transição é a individual. A maior transição é a moral. A doutrina espírita se baseia em 3 pilares: a ciência, que explica, que testa, que confirma; a filosofia, que nos questiona qual a minha utilidade aqui na Terra, para que eu vim, por que eu sou brasileiro, por que eu estou num país que não tem guerras, num país que tem muita cultura e tem muita corrupção, por que eu estou aqui? E tem a questão religiosa, a questão moral. E a doutrina espírita tem servido de instrumento para nós entendermos esses deslocamentos de energia. Porque a transição planetária mexe sobre todos os aspectos do planeta Terra, seja mineral, seja animal, seja vegetal. E essas influências da natureza para com nós, e esse espírito que às vezes nós estamos angustiados, com aquela ânsia aqui dentro, sem saber o que fazer, faz parte do processo de transição. E aí a doutrina espírita entra para dizer: estamos numa nova era. E a doutrina espírita nos arma como instrumentos para que nós possamos passar por essa transição da melhor forma. E a Gênese, que faz parte do Pentateuco Espírita. Pentateuco Espírita são 5 livros que dão base à doutrina espírita: o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo. Isso se chama Pentateuco Espírita. Então, a Gênese é um desses livros de base da doutrina espírita, que diz assim: a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral do espírito. Então, eu não posso participar da regeneração, porque eu não sou um espírito bom. Mas ele está dizendo que não necessita. A renovação integral, plena, tem que ser santa para estar nesse processo. Não é integral. Basta uma modificação em suas disposições morais. Vou ler novamente. Basta uma modificação em suas disposições morais. É como aquela pessoa que quer fazer dieta e acorda: hoje farei dieta, pararei de comer tudo, eu vou comer frango e alface, não vou ficar nada. A dieta consegue no máximo uma semana, ele consegue comer frango e alface no máximo uma semana, e olhe lá, se não der 2 dias. Porque ele não está habituado, passou comendo feijão, arroz, aquele churrasco, aquelas friturinhas, aquelas coisinhas, e de repente começa a comer frango e alface, não tem condições. Então, para uma dieta dar certo, tem que começar aos pouquinhos. Hoje eu não vou comer essa fritura, amanhã eu vou comer um pouquinho menos. Aí a dieta vai para frente. E é a mesma coisa com a questão moral. Hoje serei santa. Hoje direi sim para todos os meus irmãos. Direi bom dia. Serei simpática, serei querida. Até que pise no meu pé e eu diga: meu! Eu digo: ele não está dizendo para nós pensar. Disposição moral. Essa modificação se opera em todos os cantos que lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência religiosa. Então, toda transição é como se fosse um pinguinho d'água. Então, como está? Como é que a gente pode ver que realmente o mundo está melhorando? Como? Existem páginas na internet, eu aconselho a vocês a Instagram, notícias boas. Eles trazem tanta notícia boa, eles trazem tantas ideias maravilhosas que está acontecendo no mundo. Os chineses
conseguiram a vacina para diabetes tipo 2. Tem muitos cientistas brasileiros que estão procurando e já acharam as vacinas para algumas doenças que não imaginava. No Instagram, notícias boas, só traz coisas boas. E é importante que nós vejamos as coisas boas que estão acontecendo no movimento de solidariedade. Aí vocês podem ir, aí entra aquela questão, olha, ver, ouvidos de ouvido. Mas estão acontecendo movimentos de caridade e solidariedade, porque eu ser solidário da caridade. Nós temos uma equipe que faz o café solidário para a Casa do Café. Nós temos os textos básicos. Aqui, os textos básicos, e as pessoas que não têm condições, se cadastram, os textos básicos. Solidariedade. Não preciso dizer, na época da grande enchente de Porto Alegre, que o pessoal se movimentou para ser solidário. Está acontecendo movimentos solidários. E grupos de socorro nas grandes calamidades. As grandes calamidades, o povo se organiza, olhando a dor do outro, isso toca no fundo da nossa alma. Movimento de proteção dos animais. Ah, isso é bobagem. Essa história de animal é bobagem. Cachorro é cachorro, gente é gente. Realmente, cachorro é cachorro, gente é gente. Mas eles são irmãos em desenvolvimento como nós. Os animais estão em processo de desenvolvimento como nós. Por isso que existem animais selvagens e animais domésticos. Tem cachorrinho dentro de casa que só falta falar. Tem gatinho dentro de casa que só falta falar. E passarinhos e galinhas que se comunicam com o olhar conosco. É um amor, o que o cachorro, a fidelidade canina para que nós é aquele amor puro, é aquele amor sincero. Os animais estão também se depurando, porque tudo vai se depurar. Então, por isso é interessante esse movimento de proteção dos animais. Não é tornar um animal um ser humano, não é essas questões. Aí já vai uma outra fase, que é um desequilíbrio emocional. Não, mas é cuidado com aquele bichinho que só dá amor. Defesa da natureza, os ambientalistas. As baleias, um tempo atrás, quando eu era mais nova, estavam em extinção. As baleias não estão mais em extinção. E outros animais que estavam à beira da morte acabaram existindo. Não estão mais. Os pandas iam morrer. Não ia ter mais panda. A China conseguiu fazer os pandas se reproduzirem em cativeiro. Tem panda agora para dar e vender. É bobagem? Não, não é. É um processo de amor para com todos, para com tudo, para com os animais. Quem ama um animal, ama. E amar é sempre amar. O desenvolvimento das artes, da ciência e da filosofia. A arte, a música, a ciência está ótima. A ciência está... Agora, com essa viagem lá na Lua, e Chico Xavier já falou sobre essa questão da viagem na Lua. Nós vamos fazer colônias na Lua. Não é bobagem? Não, não é bobagem. O micro-ondas que a gente usa dentro de casa foi criado lá na primeira viagem. Muitas coisas que envolvem nessa viagem, nós usamos em casa agora. Essas comidas desidratadas se desenvolveram por causa do ir lá na Lua, a primeira vez que eles foram na Lua. Então, é importante desenvolvimento tecnológico que vai trazer para a nossa vida uma vida mais tranquila. As máquinas de lavar roupa, as máquinas de lavar roupa, é bobagem. Não é. A gente põe a cozinha lá e a máquina lava roupa. Enquanto isso, vai sobrar tempo para quê? Para mim depurar, para mim explorar, para mim construir, para me sentar com a família, para me conversar com meus amigos, tomar aquele chazinho. Esses confortos nos contos, o voltar para nós, o aproveitar como outro, já que nós vivemos em sociedade, e precisamos do outro para nos educar. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para a regeneração? Através da busca da espiritualização, superação das dores e
construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração da consciência. Quem faz a sociedade? Nós. E a nossa querida Joana de Ângeles, sempre com a sua profundidade, diz assim: olha o que a Joana diz. O espírito de Joana de Ângeles esclarece: o indivíduo que renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Então, quando eu melhoro a minha moral, eu estou mais seguro nesse processo de transição. O que ela está dizendo? Quem se espiritualiza tem mais armas para enfrentar os momentos difíceis. Oração, tomar o passe, água fluida. Diria que na casa espírita tem mais armas, tem mais condições de passar de uma maneira mais tranquila. Olha essa nova frase. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais ou sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Então, não tem a necessidade de Porto Alegre ficar cheia de água para mim auxiliar o meu irmão. Não tem necessidade de eu ver o meu irmão passando fome, sem casa, e aí com as mídias dizer, vamos ajudar o Joãozinho que a casa queimou. Não, eu vou fazer a minha caridade aos pouquinhos, eu não preciso desse espetáculo de injustiça, de sofrimento que às vezes a mídia nos traz para nos tocar. A Joana de Ângeles diz que nós temos que nos tocar sem essa necessidade. Aquele vizinho que está triste, que a gente olha no olhar do vizinho, vê o semblante. Bom dia, professora vai, eu posso me ajudar em alguma coisa? Aquele coitado que está no sinal, às vezes, entendendo a paçoquinha dele. Uma moedinha, está sobrando uma moedinha, gente. Ah, mas ele vai usar para comprar drogas. Mas a gente fez a nossa parte, a gente está acreditando na palavra. É esse olhar que é que a Joana de Ângeles quer de nós. Esse olhar de amor, de fraternidade, de acreditar no irmão que está sofrendo. Ah, mas ele está se fazendo. Não interessa. Mesmo que ele esteja fingindo, é pior ainda. Ele é o irmão mais sofredor, que usa do nosso emocional para se fazer de doente. Então, ele é mais doente ainda. É esse olhar de amor, de caridade, de entendimento da fraqueza do meu irmão que eu tenho que estar atenta. O meu irmão está fragilizado. Ah, mas ele mente. Então, justamente porque ele mente, ele está fragilizado. Ele usa recursos de mentira, de se fazer. Coitado, sem necessidade. Ele está mais doente emocionalmente ainda. É esse olhar que a Joana está falando. Que as coisas não precisam ficar numa tela de televisão e ver bombas para dizer que nós temos que amar o nosso irmão. E ali, no momento que nós trabalharmos essa questão emocional e moral dentro de nós vamos ajudar. Então, qual o meu papel no mundo atual? É o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua natureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que outros fizessem. Kardec, livro dos Espíritos. E aí tem um roteirinho, o Bezerra de Menezes foi oração. O que o Bezerra de Menezes gentileza, paciência, equilíbrio. Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Otimismo à frente das provas. Bênção para todos aqueles que o amaldiçoam. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente
detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. O mais forte auxiliando fracos e indecisos. Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém ficará desamparado, como explica a parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, versículo 21 a 7. Nenhuma ovelha do meu rebanho ficará perdida. Então, ninguém está desamparado. Estamos todos na égide do nosso querido Jesus, com a proteção do nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja.